Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e hoje vou ensiná-los um pouco sobre o princípio fundamental da contagem, a primeira aula sobre a primeira propriedade da análise combinatória. Bom, uma definição rápida sobre o princípio fundamental da contagem é: ela é uma das primeiras propriedades da análise combinatória que iremos estudar, que serve para determinar as possibilidades e as combinações distintas existentes de determinados valores e objetos, e é através dessa propriedade que usamos métodos de contagem em diferentes resoluções. Bom, para que vocês possam entender sobre o princípio fundamental da contagem, há algumas regras. Essas regras são específicas para que vocês possam resolver determinados exercícios que contêm o princípio fundamental da contagem. Essas regras são: primeiro, quando aparecer a letra E no exercício, quer dizer que você deve multiplicar os valores. Ou seja, eu tenho aqui dois exemplos: 2 camisetas e 2 calças, 2 chapéus e 2 bonés. Você percebeu que quando eu falo uma coisa, eu falo a letra E e eu termino a outra coisa? Então quer dizer que, para gerar possibilidades entre esses valores, quando aparece a letra E, eu devo multiplicar os valores. Mas, no caso, quando aparecer a palavra OU, eu somo os valores. Por exemplo, dois exemplos para vocês entenderem: 2 camisetas ou 2 calças, 2 bonés ou 2 chapéus. Você percebeu que quando eu falo uma palavra, eu acrescento a palavra ou e eu continuo com a outra palavra. Então quer dizer que, para gerar possibilidades nesses valores, quando aparecer a palavra ou, eu somo os valores. Além dessas duas regras, tem mais uma. Quando aparecer a palavra distintos ou diferentes em um problema, quer dizer que eu devo calcular as possibilidades em diferentes valores. Ou seja, se não aparecer as palavras, quer dizer que para cada valor serão iguais, a quantidade de possibilidades será igual. Mas quando aparecer a palavra distintos, a possibilidades para cada valor será diferente. Bom, para que vocês possam entender, aqui tem um exemplo. Quantos números de 3 algarismos podem ser formados com os seguintes algarismos? 4, 5, 7, 8 e 9. Bom, aqui no caso, vocês podem perceber que não apareceu a palavra distintos. Então eu posso repetir as possibilidades para cada número para eu resolver essa combinação. Bom, primeiro, número de 3 algarismos. Uma regra muito específica para que vocês possam resolver isso é a regra do tracinho. A regra do tracinho você serve para colocar uma quantidade certa de tracinhos que o exercício pede e colocar determinada quantidade de elementos que o exercício nos fornece. Aqui no caso, ele quer que formemos números de 3 algarismos e que os números podem ser repetidos, pois não aparece a palavra distintos. Então aqui no caso eu vou colocar 3 tracinhos. E no caso aparece a letra E. Então quando aparece a letra E, eu multiplico os valores. Você lembra? Então aqui no caso eu vou utilizar no primeiro tracinho os 5 algarismos que eu tenho aqui. Então o número 5. E no segundo tracinho eu vou utilizar 5 algarismos, porque eu posso repetir a quantidade de números. Então no terceiro tracinho eu vou utilizar 5 algarismos também, porque aqui ele não diz distintos. Então eu posso repetir a quantidade de números quando eu quiser. Então eu vou multiplicar esses 5 números. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Pronto, achamos determinado valor. Então a resposta para este problema é: podem ser formados 125 números de 3 algarismos. Bom, agora irei ensiná-los sobre um exemplo onde aparecerá a palavra distintos. Aqui, quantos números distintos de 3 algarismos podem ser formados com os seguintes algarismos? 4, 5, 7, 8 e 9. É o mesmo exemplo anterior, só que agora tem uma palavra distintos. Então quer dizer que a quantidade de elementos para cada posição será diferente. Então vamos ver. Vamos aplicar a regra do tracinho. Aqui no caso, eu tenho que formar números distintos de 3 algarismos. Então eu vou formar 3 tracinhos. Por o primeiro tracinho, eu vou ter 5 algarismos. O número 5. Só que para o segundo tracinho, eu não vou ter 5 algarismos. Eu só vou ter 4 algarismos. Por quê? Ele quer distintos. Aqui ele não quer que os números se repitam. Então eu vou ter 4 algarismos. Então no terceiro tracinho, eu vou ter 4 menos 1. 3 algarismos. E se eu tivesse outro tracinho, eu teria 2. E se eu tivesse outro tracinho, eu teria 1. Então, quando aparecer a palavra distintos, quer dizer que a quantidade de elementos para cada tracinho será diferente. Então, eu irei diminuir 1
para o próximo tracinho. Aqui eu tenho 5, menos 1 é 4, menos 1 é 3. Então eu diminuo a quantidade de elementos para cada tracinho que irá seguir. Então vamos multiplicar todos os valores, porque aqui eu tenho a letra E. Então quando eu tenho a letra E, eu multiplico. Então vamos lá. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Pronto, achamos determinado valor. Então a resposta para este problema é: podem ser formados 60 números distintos de 3 algarismos. Bom, outro exemplo para que vocês possam entender é este. De quantas maneiras um homem pode vestir-se com as seguintes peças: 6 camisetas, 3 calças e 2 pares de sapatos. Primeiro, vamos perceber que aqui eu tenho 3 tipos de elementos: camisetas, calças e 2 pares de sapatos. Então eu vou ter que colocar 3 tracinhos, um do lado do outro. E aqui eu vou ter que multiplicar os valores, porque eu tenho a letra E. E sempre que eu tenho a letra E, eu multiplico. Se eu tivesse a palavra ou, eu somo. Então, eu tenho 3 tipos de valores. Então, eu tenho camisetas, calças e 2 pares de sapatos. Então, eu vou ter 3 tracinhos. Então, para cada tracinho, eu vou colocar uma quantidade correspondente para cada valor. Então, eu tenho 6 camisetas. Então, número 6. 3 calças, o número 3. 2 pares de sapatos, o número 2. Então agora eu vou multiplicar os valores dos tracinhos. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 2, 36. Pronto, achamos determinado valor. Então a resposta para este problema é: o homem pode vestir-se de 36 maneiras possíveis com as peças de roupas ditas. Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.